2, beleza? Vamos explicar um pouco sobre redes e serviços, ok? Vamos lá. Nesse capítulo, servidor HTTP, DNS, servidor de e-mail, FTP. Essa é a aula 2. Ok? Aula 2. Vamos lá. Primeiro passo. O que é um serviço de DNS? Ok? DNS é como se fosse uma linha de telefone. Ela vai traduzir o telefone em um nome, praticamente. Ok? Mas esse telefone funciona ao contrário, os nomes de telefone. Mas como se fosse uma linha de telefone que reversa. Você dá. Não, na verdade é igual a esse telefone. Você dá o nome e ele te dá o IP. Ok? Então, dado o nome, ele te dá um IP. Agora vem a pergunta chata, idiota. Por que se usa servidores de DNS? Primeiro, porque ninguém vai decorar IP. É mais fácil decorar o nome do. Agora tem uma outra, que é extremamente importante, que está por trás do DNS, que a gente chama de balanceamento de carga, ok? Então vamos lá, o que seria esse balanceamento de carga? Eu vou abrir o Chromão aqui para mostrar para vocês uma imagem interessante. Balanceamento de carga. Se eu soubesse minhas aulinhas do original, eu já era. Load balance. Ah, tem nome? Tem umas aulinhas de e-mail que tem Hein? Ah, nossa de redes é com. Ó, olha só. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui bem da hora. Que é praticamente. Deixa eu ver. Esse aqui. Ok? Nossa, não está tão da hora assim. Fica mais fácil. Deixa eu ver. Aqui. Ok? O que seria esse load balancer? Ok? O load balancer vai fazer o seguinte. Nossa, está errado de novo. Daqui a pouco você fica no dente. Não, eu acho que é pouco desenhando no pente mesmo. Na boa. Aqui, vamos lá? Achei o top do top. Espera melhorar um pouco a imagem, Vamos lá. O que seria o load balancer? O load balancer seria a capacidade de balanceamento de cargas entre servidores, ok? Como que isso é feito? Existem alguns ciclos e algoritmos que trabalham para evitar que só sobrecarregue um computador. Agora vem a pergunta, por que eu estava abordando DNS e eu estou falando de balanceamento de carga? O que tem a ver com pessoal? Significa o seguinte, uma das grandes vantagens do DNS é o balanceamento de carga. Por quê? Porque é o seguinte, quando você acessa, por exemplo, google.com, pense o seguinte, um IP associa a uma máquina na rede, ok? O IP público é uma máquina única na rede mundial. Se eu fosse acessar o Google só por aquele IP, eu só batia em uma máquina do Google. Se eu pegar, por exemplo, 3 bilhões de pessoas acessando uma máquina só, eu quebro a rede. Eu quebro a máquina não aguenta, uma máquina não aguenta tanta carga assim. O que acontece? O DNS serve de balanceamento de carga. Por quê? A requisição vai bater, você faz uma requisição para o nome, ok? E ele te vai retornar uma lista de IPs, ok? Você tem uma lista de IPs associada ao nome. O que acontece? Existem alguns algoritmos que fazem esse tipo de abordagem. O mais famoso é o Round Robin. Robin Hood, se tiver mais de um, ele pega e dá para quem não tem. É praticamente a mesma coisa. Se está sobrecarregando um cara só, ele em vez de associar o nome àquele IP específico, ele troca o IP associado ao nome. Então, a cada requisição, você vai bater num servidor diferente. Por exemplo, esse usuário aqui, ele vai cair nesse servidor. Um outro usuário vai cair nesse servidor. E assim por diante, ok? Isso facilita também o seguinte, se um servidor cair, o que acontece para os três? Ele vai balancear a carga para os 3 restantes. Beleza? Por quê? Porque você está pegando um nome, você não está pegando um IP. A partir disso, o DNS vai escolher automaticamente qual que é o IP, ou seja, qual que é a máquina que está com menos carga. O que significa? Eu vou levantar uma aplicação. Eu tenho 5 servidores. Eu coloco um nome com um IP do 5, ou seja, um DNS ou um registro de nome, e esse registro de nome pode adicionar qualquer uma das minhas 5 máquinas. Assim, eu não preciso esquentar a cabeça. Se tiver 10 mil usuários, ele vai dividir 2.000 por cada máquina. Ok? Se você tiver um serviço que vai escalar, ou seja, vai ter muita gente usando, o DNS ele serve de
apoio para esse tipo de abordagem, porque você não precisa preparar uma máquina só para esse tudo. Você deixa o DNS, cadastra o seu nome lá e coloca 5 máquinas com IPs diferentes cadastradas naquele nome. O que acontece? O servidor automaticamente vai escolher uma por uma para você. Assim, ao invés de bater tudo numa só, ele vai batendo um de cada. Ok? Então o DDoS não derrubou uma máquina, derrubou várias, não derruba, na verdade? Hã? O DDoS não derrubou várias máquinas, então não uma só? O DDoS, vamos lá. O DDoS significa Distributed Denial of Service. Significa que você vai ter trocentas mil máquinas, um ataque distribuído em máquinas para matar um serviço. Ok? Então o que acontece? Se eu não tivesse o DNS, não tenho DNS, só tenho um IP, eu simplesmente pego e atiro um alvo certinho. Pá! Eu acabo com aquela máquina em pouco tempo. Agora, se eu consigo distribuir isso em vários servidores, ele vai ter que matar todos os servidores. Então, quanto mais servidores eu coloco, mais robusto fica o meu sistema. Mais tempo demora para cair. Mais tempo demora para cair. E você consegue identificar nesse tempo, tudo bom, Davi? Nesse tempo que ele não caiu, você consegue identificar e consegue fazer um bloqueio, um firewall, por exemplo. No caso, por exemplo, da Cisco, a gente vai ver isso provavelmente mais no final, existe um sistema chamado ASA. Okay? O ASA é um sistema de segurança adaptativo. Ele consegue prever que você vai entrar em DDoS, então ele trava algumas rotas de acesso aos seus servidores. Só que para isso, você precisa estar preparado, você não pode cair uma vez só. Então, quanto mais servidores você tem, mais tempo demora para cair, mais tempo você tem para tomar uma ação preventiva. Ok? Então, dito isso, voltamos à aulinha. Só acho que é uma curiosidade. Existem tipos de registro DNS. O primeiro é o A-Record, que é o mais importante. Ele vai traduzir o nome para o IP. Depois temos o NS-Record, que vai traduzir o nome para outro nome. O MX-Record vai praticamente tratar as requisições para e-mail, ok? Quando um servidor de e-mail, ele vai traduzir, o registro do servidor de e-mail vai ser via MX-Record, ok? Temos o PTR-Record, que vai fazer o contrário, vai traduzir o IP para o nome. PTR vem de ponteiro, pointer, ele vai apontar dado um IP do nome específico. E o CNAME praticamente traduz um para o outro. Beleza? Esses são os principais. Ok? E aí temos também o A-Record e o AAA-Record. O AAA-Record é normalmente usado para IPv6. Ok? É só uma, digamos, uma adaptação nova às redes novas. Então, baseados todos em IPv6. Belezinha? Então vamos lá. Se eu quiser, por exemplo, acessar fiec.com.br, eu estarei de fato conectando esse IP, porque o DNS vai traduzir esse nome a um IP, ok? E o PTR Record vai fazer o contrário, belezinha? Agora vamos ao detalhe técnico, vamos lá. Como configurar um servidor DNS no PEC3? Para isso, pega um servidorzinho e vamos brincar. Aqui tem uns passos a passos aqui, vou fazer isso com vocês rapidamente, ok? Então, vamos lá. Abri aqui minha maquininha, o Packet Tracer, coloco 2 PCs, ok? E eu vou colocar um servidor aqui, belezinha? Para conectar esses servidores, como eu estou numa rede, na minha própria rede, eu vou usar o que? Um roteador no switch. Eu estou na minha própria rede, uso o que? Roteador no switch. Switch, porque eu estou na minha rede, ok? Agora vem a pergunta: como que é feita a comunicação na própria rede? É por IP ou por MAC? MAC. Então por que você precisa colocar IP nas máquinas? Para funcionar? Para funcionar a conexão com a internet. Não. Se a internet significa conexão entre redes distintas. Internet. Ok? Mas por que eu preciso colocar IP para funcionar isso aqui? Não. É porque lembra do procedimento anterior? Com o IP eu mando o ARP. O ARP ele vai funcionar da seguinte forma: ele vai, dado o IP, ele vai pegar o endereço físico da máquina que tenha o IP. É por isso que para eu conectar na rede eu preciso de um IP. Mesmo que ele não use o IP para conectar, para fazer a troca de mensagens,
Mas por quê? Porque a primeira coisa que o PC faz é, eu não tenho o endereço físico da máquina, então faço uma conexão, mando um pacote ARP para descobrir qual que é o endereço físico. Uma vez que eu sei o endereço físico, eu guardo na minha tabelinha, que a gente chama tabelinha ARP, e a partir daí todas as missões são mandadas o endereço físico para o endereço físico. Ok? Então tudo que está dentro da própria rede é por endereço físico. Belezinha? Então vamos seguir aqui. Então vamos colocar o IP aqui, ó. O IP padrão, tipo C, ok? Tipo C significa 192, 168, Esse aqui é o computador, né? vou colocar o 2 aqui. E da hora. Chegou ao destino. Ok? Olha só esse campo, DNS certo. Vou deixar em branco agora. Ok? E aqui a mesma coisa. Vamos lá? 192, 168. Peraí que trava. 1.1.3. O gateway eu estou colocando 1.1.1, ok? Vamos lá. Por que o gateway é 1.1.1? Vamos fazer um exemplo. Não é por causa do Professor, pera, você colocou IP nos dois PC? Tem que colocar nos dois. Mas você colocou os 2.3? Não, um é 1.2 e 1.3. Acho que está meio longe aí, se não conseguir ver. Ok? Não é por causa do switch? O quê? Não é por causa do switch? Não, cara. Ó, por que eu coloquei o gateway com 92.168.1.1? Porque é o seguinte, o 92.168.1 na minha rede com a máscara 255.255.250, lembra que a gente viu na aula passada mais ou menos o que era? Eu praticamente ligo esse cara e coloco um 0 no final, porque quando você aplica a máscara sobre o endereço de rede, você tem um endereço da rede. Apliquei a máscara sobre o endereço IP, eu tenho o endereço da rede pela qual pertence aquele endereço IP. Então, se eu aplico o filtro aqui, ó, 255 vai manter até aqui, e esse 3 vezes 0, 0. Então o endereço da rede vai ser 9268.1.0. E por convenção, já bom você decorar isso, por convenção acontece o seguinte, o endereço do gateway ou é o primeiro ou é o último endereço da rede. Como minha rede começa com, minha rede é .1.0, qual que é o primeiro endereço da rede? O primeiro endereço disponível da rede. Então 9268.1.1, ok? Então o gateway sempre vai ser o primeiro endereço disponível na rede, ok? Lembrando que o endereço da rede é você pegar o IP, aplicar a máscara e descobrir o endereço da rede através dessa conta, ok? Professor, como colocou o nome desse ano? Ah, tem um notinho aqui do lado. Você configurou o switch e o servidor? O servidor vou colocar o endereço IP dele, ok? Vou colocar o endereço IP do servidor como 192.168.1.4, beleza? E aqui, ó, o gateway.1.1. Belezinha? Olha só. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma regra de DNS. Como que eu crio a regra de DNS? Primeiro passo, clico no servidor. Depois eu vou em serviços, aqui em cima, DNS, e eu ligo o DNS, ele vem por padrão desligado, e eu vou colocando o nome das coisas, nome aos bois. Por exemplo, eu vou chamar esse cara aqui, ó, esse cara é o PC0, o PC0 eu vou dar o endereço dele, ó, o tipo dele é a record, porque ele vai transformar o nome no IP, e o endereço dele é o endereço daquela máquina, o 92.168.1.2. Feito isso, o que eu faço? Eu adiciono o cara aqui. Ok? Professor, eu quero trocar. O que eu faço? Você vem aqui, ó, coloca outro endereço e aperta Save. Eu quero remover, o que eu faço? Vem aqui e removo. Ok? Então vamos voltar. O 92.168.1.2. Adicionei o nome PC0. Adicionei. Ok? Agora eu vou adicionar o PC1 também. PC1 será o 92.168.1.3. Adicionei, tá vendo? PC0, PC1. E agora o servidor. Servidor será o endereço do meu servidor, 92.168.1.4. Ok? Certo. Pronto. Agora acontece o seguinte.
Agora vai acontecer o seguinte. O que vai acontecer de especial? Eu preciso fazer com que as minhas máquinas identifiquem qual que é o DNS. Ok? Qual que é o endereço do DNS? Da onde está o meu DNS? Porque, presta atenção. Quando eu fizer uma requisição, o que vai acontecer? Ó, olha só esse campo aqui, DNS server, está vazio. Significa que, se eu fizer uma requisição, por exemplo, pingar o PC1, ele vai buscar no DNS server, no endereço DNS server, ele vai consultar através desse endereço o meu servidor DNS para pegar o IP. Como não configurei nada aqui, ele vai buscar onde essa informação? Vamos fazer um teste? Ele busca em um lugar? Vamos lá. Ping PC1. Ok? Por que ele não achou o PC1? Porque ele viu o PC1 e falou, nossa, não tenho associado isso na minha máquina. Se eu não tenho associado na minha máquina, não está guardado, o que eu faço? Vou buscar fora. Eu vou buscar onde? No endereço DNS. Onde está o meu servidor DNS? Se você olhar aqui, ó, olha que interessante, não tem nada. O que a gente coloca? Aí você vai colocar o endereço do servidor DNS, que é o meu, o 92.168.1.4. Porque quando ele fizer essa requisição, olha o que vai acontecer. Ele vai buscar no seu servidor DNS, ok? Buscou o DNS retorna. E uma vez que o DNS retornou aquele IP, continua a vida de sempre, ok? Funciona normalmente. Vamos lá? Deixa eu ver se eu consigo abrir um iShark. Vamos lá. Vou fazer um ping aqui, ó, PC1. Olha só o que aconteceu. Ó, o que ele aconteceu aqui? Ele pegou, ele fez a requisição PC1. Não sei quem é PC1. Vou até o DNS server, que agora eu já configurei, que é o 92.168.4. Ele pega, vai no DNS server e pesquisa. DNS server, quem que é PC1? Aí no DNS vai estar aqui, ó, PC1 é o 92.68.1.3. Então ele retorna o endereço IP para o usuário, o PC de origem, e a partir daí o que acontece em especial? Ele vai pingar agora o endereço 92.68.1.3. Ok? Repare? Você colocou os dois PCs DNS só no PC1, no caso. Aqui se fizer Eu coloquei o nos contrário. dois, tá? Ele vem com os dois já direto, eu não preciso nem colocar nada. Agora vamos lá, se eu fizer o contrário, vamos lá? Ping 192, público. Opa, desculpa. Ah, que legal. PC0. Não. Por quê? Porque eu não configurei o DNS server no PC2. Ah, eu já fiz isso. não fiz já. Nossa, que legal. Se você não faz sentido. Tem certeza que você não colocou? Que... A menos você mandou um pacotinho de um todo sem querer. É Deus. Gabriel revolução. Ó, agora eu vou adicionar aqui, ó, o endereço do DNS server 9268.1.4, ok? E ó, fazer o ping pro PC0. Beleza? Ele pode se pingar, né? Funcionou. Belezinha? Tudo na paz? Então, sem o DNS server, eu não consigo descobrir qual que é o IP associado àquele endereço. Então, o que eu faço? Configuro o meu servidor DNS e faço com que as minhas máquinas apontem para ele nesse campo DNS server. Assim, quando ela não tiver o nome associado àquela relação, tabelinha, nome IP, ele vai buscar no servidor DNS que eu configurei e ele vai retornar o IP associado àquele cara. Belezinha? Tudo na paz? Por enquanto. Por enquanto, sim. E se eu quiser acessar meu servidor, o que eu faço? Lembra que o servidor tem o nome servidor? Então você vem aqui no web browser, coloca o servidor. O que aconteceu? Embaixo do plano, ele foi buscar quem é o servidor retornou, e a partir daí ele fez a requisição. O servidor DNS retornou o IP do servidor, ele fez a requisição do IP e funcionou. Ok? Como que é o Word? Hã? Repete que essa... Ah, ele tá no web browser de um servidor.
Aqui, ó, vai abre a máquina, vai em desktop, vai no web browser, lá no canto direito. Aí você coloca o servidor aqui, ó, não é já era. E aperta Enter. É assim que as coisas funcionam. Exato. Server reset correct.